Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje celebramos a festa de São José de Cupertino. Ele é filho de São Francisco de Assis, mas ontem nós celebrávamos a festa de das Chagas de São Francisco, né? O dia que ele foi transpassado aí pelo serafim que lhe apareceu e a partir de então ficou estigmatizado. E a oração daquele então dizia assim: Senhor Jesus Cristo, que no meio da indiferença do século vos dignaste para reacender os corações no fogo da vossa caridade, gravar na carne do bem-aventurado Francisco os estigmas de vossa paixão, concedei-nos por seus merecimentos de intercessão a graça de sempre levar a cruz e produzir frutos dignos de penitência. Então vamos considerar, tenho certeza que São José de Cupertino não vai ficar triste ou ofendido por deixar de falar dele para falar do seu seráfico pai. São Francisco, tão querido, tão amado, foi reduzido, uma comparação estúpida e imbecil, a um duende de jardim. De fato, tem as imagens de São Francisco cheio de pombinha, ou em posição de Buda, enfeitando jardins de gente impia, porque São Francisco não foi um recoletor de pombas de praça, hein? Na vida dele tem uma ocasião que as pombas se aproximam, inclusive iam saudá-lo e voltavam, mas em forma de cruz. Um monte de pombas ali. Bom, se via aí a ação de Deus Nosso Senhor. Mas São Francisco é muito mais do que um saudador de animais, hein? Ele tinha o dom muito firme da piedade e conseguiu, inclusive, ter esta parte que os animais o respeitavam. O famoso caso do lobo que devorava as galinhas de uma cidade e as pessoas estavam determinadas a matar, e São Francisco deu um jeito, fez com que levasse umas comidas a ela, e ela prometeu a São Francisco que ia comer mais a galinha das pessoas e tudo estava resolvido. Mas a causa disso, porque este homem consegue que até os animais o ouçam? Porque este homem está totalmente impregnado do Espírito de Deus. Os animais são capazes somente de fazer o que o seu instinto lhes dá de possível. E mesmo assim, às vezes precisamos de umas chineladas, uns porretes, para que os animais saibam onde está o seu limite. Aí vem toda a parte de adestrar. Obviamente não é de fazer o saco de pancadas, mas as pessoas fazem isso hoje com os seres vivos, os seres humanos, quanto mais com os animais. Pois então, São Francisco não foi um Greenpeace, nem muito menos um duende de jardim, que seria muito mais nobre do que ser um Greenpeace. Não foi da Laudato Si e essas estupidezes do meio ambiente. Por quê? Porque ele foi um santo. E o Espírito de Deus que criou os céus e terra e tudo que existe é o mesmo que habitava em São Francisco, e todos os seres criados viam em São Francisco, homem cheio de Deus, até o fogo. São Francisco não apagava nenhum fogo. Graças ao bom Deus ele não foi golpeiro. Por quê? E chegou uma ocasião que ele ficou cego. Ele teve que fazer uma cirurgia que era com ferro incandescente e que enfiava no olho da pessoa. Era uma cirurgia muito dolorosa. E o Senhor São Francisco disse: irmão fogo, eu nunca lhe fiz mal em minha vida. Ou seja, eu nunca lhe apaguei. Assim que também não faça comigo. E ele fez uma cirurgia e não sofreu nenhuma dor. Né? Não foi anestesias e nem o embriagaram para que ele não sentisse dor, como era costume. Fez sem nenhum lenitivo, mas o dom de piedade, inclusive, cessou o ardor do fogo. Mas é mais do que não apagar fogo, mais do que atrair pombos, mais do que domesticar um lobo faminto, é a alma de São Francisco que está configurada a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso São Francisco vai ficar crucificado, mas não no sentido místico, e nem no sentido espiritual, no sentido espiritual real,
e visível a qualquer olho, de tal modo que ele teve uma peculiaridade, já lhes comentei em alguma ocasião, que ele tinha marca de prego em suas mãos e em seus pés. A carne ficou inchada em forma de um cravo. E imagine São Francisco caminhando pelas ruas de Assis, descalço, com uma carne sobressaindo de modo saliente, não? E o fez sentir dores horríveis por todas as pegadas que ele tinha que dar em nome de Nosso Senhor. Pois então, este homem foi imagem viva do crucifixo. Esta festa aconteceu, esta estigmação de São Francisco, quando ele começou a sua quaresma no dia 15 de setembro, e ela finda no 29 de setembro. 15 de agosto, perdão, festa da Assunção, e terminava no dia de São Miguel Arcanjo. E Deus Nosso Senhor lhe aparece como serafim, um crucifixo, um crucificado na sua cruz, mas o crucificado tinha 6 asas, como serafins. 2 cobriam o seu corpo, e as outras 2 usavam para voar, e, 4 para voar e 2 cobriam o seu corpo. E das chagas do crucificado saíram raios que penetraram as mãos e os pés de São Francisco, e o lado também. Conta que quando os irmãos foram lavar as roupas internas de São Francisco, as suas roupas sempre estavam muito sangue, porque ele também teve o lado, igual ao Nosso Senhor crucificado, a ferida da lança, ele também teve em profundidade e semelhança com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Os papas colocaram, de modo especial, Bento XI, mandou que se celebrasse todos os anos a festa, a memória desse acontecimento, e depois o Papa Paulo V, para reacender nos fiéis o amor à cruz, ele estendeu esta festa para a Igreja Universal, ou seja, todos os anos, no dia 17 de setembro, se celebra a festa da estigmação de São Francisco, como duplex, de uma festa importante. Então vamos considerar aqui a oração que expressa o que a Igreja quer alcançar de Deus Nosso Senhor, a oração que ao princípio lhes traduzia, e a reacender em nós o amor ao crucificado, que para o homem moderno é uma ocasião de ficar depressivo, mas para o homem de fé, o crucifixo é incendiar a alma no amor a Deus. O século de São Francisco, por incrível que pareça, estava no meio de indiferença. A Idade Média tem seus altos e baixos. E quando Deus suscitou São Francisco, estava sob a simonia. O sacerdócio, as ordens sagradas e a ação sacerdotal, tudo estava movido pelo dinheiro. Os abades faziam seus sobrinhos serem abades, os bispos ordenavam seus sobrinhos sacerdotes, sem a menor formação. É uma época muito lamentável quando vem a corrupção da Idade Média. E São Francisco aparece como contradição de todas essas mazelas. A começar que ele mesmo sendo um homem inteligente, movido pelo Espírito Santo, ele não aceitou o sacerdócio. Isso é uma coisa interessante, não é por desprezo ao sacerdócio, é porque ele sabia, como todos nós sabemos, basta olharmos no espelho, que nós somos indignos do sacerdócio. Mas ele fez isso com humildade, então ele ficou até o diaconato, ele não foi ordenado sacerdote. Mas, por outro lado, o que ele não fez como sacerdote, que era oferecer o sacrifício da Santa Missa, ele não falou, eu não sou padre, então não vou ser um sacrifício. Ele foi sacrifício, e por isso nós vamos ver o crucificado. Tantos santos e tantos sacerdotes e bispos na Idade Média, e o único crucificado fisicamente é São Francisco. Assim que não está a desculpa, eu não sou sacerdote, eu não virarei uma hóstia oferecida a Deus. Porque oferecer o sacrifício da missa é o dever do sacerdote. Agora, se tornar um sacrifício oferecido a Deus é um dever de todo batizado. E São Francisco levou isso a sério. E o século de indiferença à sacralidade das coisas não ficou só na Idade Média. Isso foi remediado com a presença de São Francisco. Mas o século que nós vivemos, os tempos modernos, hoje não é nem a simonia. As pessoas têm tanto desprezo ao sacerdócio que hoje qualquer um é ordenado em qualquer lugar, com qualquer coisa, hein? Principalmente certos meios, sem a menor formação,
sem o menor critério moral e bom. Antes se vendia o sacerdócio, que é absurdo, é um sacrilégio, simonia, um crime com penas eclesiásticas. E hoje trata o sacerdócio como uma coisa tão vil que qualquer outro, qualquer coisa consegue ter o sacerdócio. E diante desse espírito de beleza, tudo aviotado, tudo realmente profanado, Deus Nosso Senhor suscita São Francisco para incendiar as almas mais da chama do amor a Deus, porque o crucifixo, a paixão de Cristo, ela é o sol do amor de Deus no maior dos seus resplendores, porque nosso Senhor disse, não há maior amor que dá a vida pelos seus. E o maior amor que Deus nos deu e provou é quando Ele foi crucificado por nossa culpa, no nosso lugar e por nossas mazelas. E São Francisco tinha isso muito presente. A devoção a Ele, para Ele ser crucificado na sua carne, foi porque Ele foi muito devoto da paixão de Cristo. É verdade que Ele é muito devoto também do menino Jesus, porque Ele que instituiu o presépio e tudo muito bem, mas nós sabemos que o menino Jesus veio para quê? Para passar pela Sexta-feira Santa. Esta é a razão pela qual Ele desceu do céu. E São Francisco estava convicto disso, por isso a devoção dele estava lá no 25 de dezembro e na Sexta-feira Santa, que foi todo dia de São Francisco, foi uma Sexta-feira Santa. E aqui a Santa Igreja vai pedir o quê? Concedei-nos que pelos seus merecimentos e intercessão alcancemos a graça de sempre levar a cruz. Nós vamos ser sinceros, sejamos sempre com a graça de Deus. A cruz é horrível. A cruz é repugnante. A cruz é algo que todo mundo foge, sim. Mas se nós, essas afirmações absurdas, é quando fala o Adão Júnior que temos dentro de nós. O velho homem tem horror à cruz de Cristo. Agora, se fala o batizado que é outro Cristo, nosso Senhor, quando ele viu a sua cruz, ele abraçou a sua cruz. E mesmo ele tendo um sirineu, quem carregou a cruz foi Cristo. Sabe por quê? Porque mesmo estando no sirineu, ajudando, nosso Senhor caiu 3 vezes. Se sirineu tivesse carregando a cruz, nosso Senhor não teria caído. E se nosso Senhor caiu, é por quê? Porque ele estava sofrendo o peso do madeiro sobre as suas costas. Sirineu deu uma mão, mas talvez deu só uma. E Cristo ficou com seus ombros fortes, carregando este madeiro. E nosso Senhor nos deixou a cruz como sinal de objetivo de fidelidade. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, se o nosso espírito católico está repugnando a cruz de Cristo, é porque nós não estamos movidos pelo espírito do catolicismo. E nós temos que olhar que a cruz de Cristo foi plantada desde a sepultura de um defunto até a coroa de um rei, até o mais alto da ponta de uma catedral. E não foi por colocar um enfeite, foi para lembrar que tudo isso só fica em pé se for para segurar a cruz de Cristo. Quando tiraram a cruz de Cristo da catedral, o que aconteceu? A catedral caiu. Quando tiraram a cruz de Cristo do alto da coroa de um rei, o que aconteceu? Os reinos tombaram e os reis perderam a sua cabeça. E se nós tiramos a cruz de Cristo da nossa vida, a nossa vida já é um fracasso assinado pela ausência da Santa Cruz. Porque lembremos que Deus, neste mundo, nos promete cruzes e calvários, para lá em cima nos dar a sua glória. E quem vive a glória dos céus na terra não terá paraíso. É assim de simples. Simples assim. Então temos que amar a Santa Cruz, e mesmo que internamente, pelo Adão que vive e reina dentro de nós, esse Adão maligno, que nós temos que declarar morte a ele, mas nós só vamos conseguir declarar essa morte com o espírito católico de amar a cruz. Aí nós temos que suportar o calor, nós temos que suportar o frio, nós temos que aprender a suportar a sede e a fome, que um dia será a nossa companheira, hein? Quando vier uma guerra, vamos ter fome também, vamos sofrer as nossas dores, vamos ter paciência com as nossas paixões, mas domá-las, não para ficarem mais fortes. E vamos combater todos os nossos pecados, por quê? Porque a cruz de Cristo tem que pôr morte a todas as ações do pecado. E onde está a cruz de Cristo, ela é o sinal exorcístico para espantar para sempre o espírito das trevas. Então, quanto menos cruz, mais vileza. E quanto mais vileza, menos cruz.
Então, peçamos aí essa graça de levar a nossa cruz, e a Santa Igreja pede uma segunda graça, e com isso vamos concluir: produzir frutos dignos de penitência. O Senhor São Francisco passou do 15 de agosto ao 29 de setembro sem comer e sem beber. Ele não só desligou o ventilador que não existia graças à inteligência do homem medieval, ele não só ficou sem chupar balas ou comer a sobremesa, talvez um potinho de mel na festa da Páscoa, não. Mas São Francisco foi fazer uma quaresma digna de honrar São Miguel com virilidade de alma no Monte Alverne. E ali Deus Nosso Senhor, como no Monte Calvário, que também Nosso Senhor chegou desnudo e chagado e com fome, fez com que São Francisco fizesse do Alverne o Monte Calvário, e também foi ali crucificado. E aí está a glória de São Francisco, hein? Mas por que tantas glórias? Porque São Francisco viveu uma penitência contínua. Se conta que no leito de morte ele tira o hábito dele, porque nem isso ele queria que fosse dele. E estamos falando de um jovem que não nasceu numa favela, hein? Ele nasceu num leito de seda, um homem rico, ou seja, ele desprezou as riquezas. Uma coisa é não ter as riquezas e, bom, ter vontade de tê-las. Agora, uma coisa é ter toda essa vida cômoda e a renunciar. Lembremos que ele tirou a roupa quando seu pai se indigna dele seguir a vida religiosa. Ele disse assim: toma esse vestido e agora eu poderia dizer Pai meu Pai nosso que estás nos céus, porque Deus quer vestir. Mas no leito de morte ele tira e pede para o irmão que o assiste. Por quê? Porque ele não queria ter nada, ele queria só ter Deus. E no leito de morte ele teve vontade de comer uma coisa: coentro. Um pouquinho de coentro para morrer com o último gosto que ele teve. E para gostar de uma coisa tão simples, é sinal que ele arrancou o coração dele de todos os sabores. E na Idade Média tinha manjares espetaculares, principalmente da vida religiosa, as feiras são boas na cozinha. E por que essa renúncia total? Porque quanto mais nós nos esvaziamos desses gostos, mais nós temos gostos pelas coisas de Deus. É um termômetro. Se aumenta o amor a Deus, fica gélido o amor ao mundo e as coisas desse mundo. Mas se ardemos em amor pelas coisas do mundo, a temperatura está por estourar o termômetro. O amor a Deus está gélido por congelar tudo, e até mesmo o próprio fogo do inferno, se for possível. Então, queridas almas, honramos São Francisco como ele deve ser honrado. Imitemos, todos têm o que imitar. Uns dirão: mas padre, isso é demais, não posso comer. Sim, pode comer, mas coma como católico. Pode beber, beba como uma pessoa com temperança. Se pode aproveitar das coisas desse mundo lícitas, sim, mas das lícitas. E tira tudo que é lícito, tire tudo que é excesso e plante a cruz de Cristo, e nós nunca vamos nos arrepender disso. E nós vivemos num mundo que é certo que as redes falam, televisões de fome. O Brasil não morre de fome. O Brasil morre por excessos, hein? Quantas artérias entupidas, e quantos infartos, e quanta obesidade. Tanto que se fosse um pouquinho mais obeso, no mapa o Brasil estaria um pouquinho mais afundado do que os outros países, hein? Porque pesa muita gordura, muita ociosidade e muitos excessos no brasileiro. Nós não morremos de fome neste país, hein? E por que tantas mortes pelo excesso? E a temperança e a penitência só mata as mazelas, mas não tira a vida de ninguém. Assim que para viver melhor e para ter a leveza que as virtudes exigem, façamos penitência, carreguemos nossa cruz, e que São Francisco nos ajude. Ele conseguiu, e quem conseguiu pode ensinar aos que querem conseguir também. Então é uma questão também de converter a nossa vontade e apontar ao Calvário, e de lá para o céu e reinar com São Francisco. E concluo, ele foi tão configurado a Cristo que ele foi revelado que o trono de Lúcifer, que estava vazio, ia ser o trono de São Francisco. Por isso nós chamamos São Francisco Seráfico Pai, porque ele foi colocado no colo do serafim, sem deixar de ser um ser humano. Mas o amor dele foi tão grande a Deus, que ele ficou ardendo com a mesma temperatura que um serafim, que está lá no trono de Deus, arde. E ele foi ocupar o que Lúcifer, infeliz, perdeu pela soberba. São Francisco alcançou pela humildade. E nisso ele foi tão simples, que
Ele disse que nunca, enquanto ele vivesse, podia se revelar esse segredo. Nós sabemos depois de sua morte, ele é chamado merecidamente de seráfico pai, porque amou muito a Deus. E esse amor a Deus faz amar a cruz e a penitência. É o termômetro que mede com justiça, com precisão. Então, peçamos a intercessão dele, honrando hoje seu filho São José de Cupertino, e peçamos essa graça aí. Se não pedirmos isso, não alcançaremos. E todo o nosso catolicismo seria algo vão. Porque a igreja veio plantar a cruz para salvar pela cruz as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.